Vamos começar. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que possa nos alcançar, falar ao nosso coração de uma maneira especial. O estudo de hoje é Atos 15 e nós cremos que será mais um dia de bênção, mais um momento especial de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que possa falar ao nosso coração através da palavra, que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Então nós vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor, são 10 horas, e este é o momento, Pai, que nós estamos separando os nossos dias para falarmos um pouquinho a respeito da igreja primitiva, a respeito da história da igreja, do seu começo, a forma como os discípulos iniciaram esta grande obra que é levar a palavra do Senhor a todas as nações. Senhor, te louvamos pela determinação, pela coragem, pelo testemunho, pelo exemplo, pela forma, meu Pai, como os discípulos e apóstolos deram suas vidas para que esta palavra pudesse chegar até nós. Muito obrigado, Deus, pela vida desses homens. Que nós, Pai, possamos tirar preciosas lições para a nossa vida. Porque gerações futuras, se o Senhor não voltar agora, gerações futuras vão colher aquilo que nós estamos plantando agora. Que o Senhor nos use, que o teu nome seja louvado e glorificado através do nosso testemunho, através da nossa vida. Fica conosco, Senhor, e nos revele os teus propósitos, os teus ensinos, para que possamos aplicá-los na nossa vida como exemplo. Espírito Santo, nos dê sabedoria e dirija as nossas palavras. É o que nós oramos, te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Muito bem, então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo, porque hoje o nosso estudo é grande, complicado. Nós vamos ter que acelerar aqui, pular alguns versículos, porque não dá para falar de todos, mas é importante que a gente pegue o cerne, o centro, a base do capítulo 15. O capítulo 15, ele tem uma narrativa muito complicada, porque ela vai narrar a discórdia, exatamente, a discórdia que se levantou no início da igreja. E nós vamos ver qual foi o motivo dessa discórdia e quem foram os causadores dessa discórdia. Imagine você que uma igreja que estava vindo numa linha de graça, de unção, da direção do Espírito Santo, uma igreja que estava crescendo, ganhando almas, fazendo a obra. De repente essa igreja tem que parar tudo para resolver um problema, para resolver uma discórdia que se levantou. E esse é um assunto, irmãos, que nos traz alguns ensinamentos, nos trazem algumas revelações que são muito importantes, muito preciosas para a nossa vida. Então, nós vamos começar o capítulo 15 narrando os primeiros versículos aqui, para que nós possamos avançar. Então diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos. Irmãos, eu quero começar aqui o nosso estudo falando a respeito dessa forma como a Bíblia trata essas pessoas. Essas pessoas foram chamadas de alguns. Quando Deus vai narrando os nomes das pessoas que vão assumir os seus ministérios, ela fala de Paulo, ela fala de Marcos, ela fala de Silas, ela fala de Pedro, ela fala de Paulo, ela fala de Tiago.
agora ela cita uma expressão, alguns que tinham descido e estavam ensinando a estes irmãos. Esses irmãos começaram a ensinar por conta própria. Eles não tinham autorização da igreja de Jerusalém, eles não foram ungidos para o ministério, eram pessoas que estavam se autodenominando cristãos, estavam aceitando o evangelho, mas estavam indo pregar aquilo que eles queriam. E sabe que esse foi o grande problema, e aí que começou a surgir os problemas da igreja. Foi quando as pessoas que estavam supostamente convertendo, aceitando Jesus, agora estavam se achando no direito de ensinar aquilo que queriam. Estavam achando que poderiam ensinar o que eles achavam que era bom, que era correto, que era verdade. Por isso a Bíblia chama de alguns. Porque aqueles que não estão qualificados, aqueles que não estão ungidos, eles não podem ser citados e contados entre aqueles que foram separados por Deus. São esses alguns que causam problemas. São esses que se denominam discípulos, pastores, apóstolos. São esses que se intitulam pregadores, que saem por aí causando esse monte de problemas e confusões no meio da igreja. Olha o que a Bíblia diz. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos. E o que é que eles ensinavam? Se não circuncidares, se vocês não circuncidarem conforme o uso de Moisés, conforme o uso da lei, vocês não vão poder ser salvos. Irmão, quem mandou eles ensinarem isso? Quem autorizou eles por conta própria a ensinar que para ser salvo precisava ser circuncidado ou precisava observar um mandamento que era da lei? São esses legalistas, é esse tipo de pessoa, irmãos, que são contagiantes no reino de Deus. Pessoas que não têm a unção de Deus, a direção do Espírito, o entendimento do Senhor, e elas saem ensinando aquilo que elas acham, aquilo que elas querem. Imagine você que esses discípulos, pseudos servos, começaram a chegar para os gentios e falar para os gentios: olha, se vocês não forem circuncidados como manda a lei, vocês não vão ser salvos. Ora, Deus havia tratado direto com Pedro, Deus havia dado uma visão do lençol. Lembra? Se você está assistindo pela primeira vez, vai lá no YouTube, IEQ Progresso JF, tem todos os capítulos lá, e você vai ver que Deus tratou com os gentios para que os gentios também fossem salvos. Deus deu aos gentios o Espírito Santo. Agora chega alguns, sem ter a experiência da vivência da igreja, sem estarem debaixo de uma autoridade, de uma unção, chegam agora falando e ensinando o que querem. Irmãos, cuidado com o que você ouve. Cuidado com pessoas, irmãos, que vão querer ensinar, vão querer trazer revelações para a tua vida, sem estarem debaixo de uma autorização, debaixo de uma unção. É muita gente, irmão, se intitulando líder. É muita gente achando que agora pode ensinar, pode pregar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu estou falando isso aqui com temor e tremor. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com palavras. Cuidado, irmãos, com aquilo que as pessoas vão chegar. Eis que assim diz o Senhor. Eis que o Senhor manda dizer. Irmãos, cuidado. Esses irmãos estavam ensinando uma heresia para o povo. Eles estavam ensinando os costumes da lei de novo. Eles estavam trazendo de volta o legalismo da lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus ele veio para cumprir a lei. Esses homens estavam de novo o quê? Eles estavam colocando vinho novo em odres velhos. Eles estavam trazendo de novo as coisas que já haviam passado. Tem gente, irmãos, que adora vir para a igreja
e querer colocar julgo. Você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. As pessoas trazem seus costumes, as pessoas trazem suas práticas religiosas de antigamente e querem enfiar isso na cabeça das pessoas. Irmãos, se Jesus te libertar verdadeiramente, você é livre. O Senhor te faz livre, você não precisa de um legalismo. Você não precisa de novo se colocar debaixo de um jugo. Pois eles estavam o quê? Eles estavam costurando de novo o véu que Jesus rasgou. Se vocês não circuncidarem, vocês não vão poder ser salvos. Se vocês não forem circuncidados, vocês não vão para o céu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é rasgar, é anular tudo que Jesus fez. Jesus deu a vida por nós. Jesus derramou o seu sangue por nós. Para de ouvir, irmãos. Para de ficar ouvindo qualquer tipo de coisa. A Bíblia diz, irmãos, que olha o que aconteceu. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles. Sabe o que esses alguns trouxeram? Contendas. Sabe o que esses alguns trouxeram? Confusão. Quando alguns entram, quando alguns resolvem dar de santo, de pregador, de ungido, de tentar trazer revelações, sabe o que eles criam? Confusão. Porque quem não está debaixo da direção do Espírito, quem não está debaixo de autoridade, vai criar contendas, vai criar confusão. Estavam tentando ser espirituais, estavam tentando mostrar que eram mais conhecedores do que os apóstolos. Irmão, tem muita gente tentando se apresentar para você, dizendo que sabe mais, dizendo que tem revelações. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, não ande atrás disso. A Bíblia diz que houve uma contenda entre Paulo e Barnabé com eles. Houve uma discussão. A Bíblia fala que essa discussão não foi pequena. Uma igreja que caminhava na bênção, uma igreja que caminhava na unção, uma igreja que caminhava debaixo da direção do Espírito, agora enfrenta contenda por causa de alguns irmãos que decidem pregar o que Deus não mandou. Alguns irmãos que decidem pregar o que Deus não ensinou. Sabe por que tanta contenda na igreja, irmãos? Sabe por que tanta confusão no meio da igreja? É porque tem gente pregando e ensinando e fazendo o que Deus não chamou para fazer. Se eu fizer o que o Espírito mandou e você fizer o que o Espírito mandou, vai haver comunhão, porque Deus não é Deus de confusão. Quando a confusão entra, é porque o homem está tomando o lugar de Deus. É porque o homem está tentando tomar o lugar do Espírito Santo. Esses alguns que a Bíblia chama, que não dá nem nome, estavam tentando tomar o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo já havia batizado o gentio, o Espírito Santo já havia selado o ministério de Cornélio, a vida de Cornélio, a família de Cornélio. Agora, chegam alguns que acham que tem que trazer os costumes da lei para dentro da graça. Meu irmão, isso gerou contenda, isso gerou confusão. Aí a Bíblia diz que o que aconteceu? Resolveu-se então que Paulo e Barnabé e eles, ou alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, buscassem lá os apóstolos e os anciãos para saber a respeito daquela questão. A igreja que era dirigida pelo Espírito Santo, ela tem que dar uma parada, uma brecada, para poder se reunir, para resolver um problema que foi criado por alguns. Irmãos, que Deus nos livre de ser alguns dentro da igreja. Que Deus nos livre de ser alguns. Alguns que criam contendas, alguns que criam confusões, alguns que pregam o que Deus não mandou, alguns que fazem o que Deus não mandou, alguns que estão buscando a sua promoção e não a promoção do reino, porque quando alguns entram e se manifestam, os problemas surgem. As contendas acabam se levantando. Isso aconteceu na igreja primitiva, não é diferente de hoje. Agora eles param a obra missionária, agora eles param a evangelização, eles têm que subir a Jerusalém, reunir entre eles, buscarem oração para saber qual o parecer que eles dariam, atrasando a obra do Espírito.
Irmãos, quando a gente não faz o que Deus manda, a gente atrasa o propósito de Deus. A gente atrasa a manifestação do reino. A gente atrasa a conversão e salvação de outras pessoas. Irmãos, que a gente nunca seja empecilho no reino. Que as coisas espirituais não tenham que parar por causa das nossas lutas e por causa dos nossos problemas. Porque a gente criou o problema. Irmãos, eles sobem a Jerusalém para descascar esse abacaxi. Para resolver esse problema. Agora, quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia diz no versículo 3, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Irmãos, eles estavam narrando, contando como Deus estava salvando os gentios, como Deus estava abençoando a vida daqueles que não eram judeus. E isso estava gerando alegria, mas eles estavam indo a Jerusalém para resolver o problema que estava acontecendo. Quando chegam em Jerusalém, no versículo 4, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus havia feito por eles. Agora eles chegam lá e eles começam a narrar como Deus estava abençoando os gentios, como os gentios estavam sendo salvos, como o Senhor estava operando na vida daquelas pessoas. E começam a narrar o quê? Os problemas que aconteceu. E quais foram os problemas? A Bíblia narra, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Qual foi o problema dos fariseus? Eles aceitaram Jesus, creram em Jesus, e agora começaram a pregar o que eles achavam e o que eles acreditavam. Tem que circuncidar, tem que fazer o que a lei manda. Vocês estão vendo, irmãos? Quando uma pessoa não converte de verdade, vocês estão vendo quando uma pessoa acredita, mas não há novo nascimento, como ela fica presa às tradições, como ela fica presa ao passado, como ela fica presa aos costumes que outrora ela tinha. Então, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que entender que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Nós não temos mais, irmãos, o peso da lei sobre nós. O véu foi rasgado. O Senhor, Ele nos abençoou. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Aí, Pedro começa a narrar, Paulo começa a narrar que alguns da seita dos fariseus que tinham crido estavam ensinando que agora tinha que circuncidar. Aí congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para discutir, para considerar esse assunto. Irmãos, se a lei com suas ordenanças pudesse salvar o homem, Deus não tinha enviado Jesus Cristo. Meus irmãos, se a lei não serviu para libertar o homem do pecado, ela serviu para tornar o homem pecador, para mostrar para o homem o que era pecado. E o pecado, irmãos, o perdão do pecado em Cristo traz o novo, aproxima o homem de Deus. Em Cristo nós somos religados no Senhor, não temos mais lei, acabou. Agora nós somos de Cristo, o jugo, o peso, o fardo da lei foram removidos, Jesus cumpriu a lei por nós. Aí vem esses fariseus dizendo que tinha que circuncidar, como se rasgasse o sacrifício de Jesus. Sabe quando alguém vira para você e fala que você tem que fazer isso para ser salvo, fazer isso para ser salvo, fazer isso para ser salvo, fazer isso para ser salvo? Irmãos, você tem apenas que crer em Jesus, nascer de novo, só isso. Não aceite essas imposições humanas. O homem ele quer escravizar, mas Jesus veio nos fazer livres. Aí eles se reúnem para poder discutir esse assunto. Congregam-se os apóstolos, os anciãos, versículo 3 para quem chegou, versículo 6, capítulo 15 para quem chegou depois. Aí versículo 7, olha o estrago, olha o estrago. E havendo grande contenda, o assunto pegou fogo. Aquilo que Deus já havia tratado, Deus já havia selado no Espírito Santo, Deus já havia batizado gentios com o Espírito Santo, Deus já havia derramado o Espírito Santo sobre o gentio. Agora o homem está tentando ser Deus, irmão.
O homem está tentando tomar o lugar do Espírito Santo, está tentando tomar o lugar de Deus, está tentando dizer o que é, o que não é. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O que é, o que não é na tua vida não é o homem, não é a igreja, não é ninguém que determina. O que é na tua vida, quem determina é a palavra, é o Senhor. É o Senhor. As opiniões dos homens só servem para criar confusão. Olha aqui o versículo 7. E havendo grande contenda, apóstolos, anciãos, Pedro, todo mundo que estava naquele lugar começou a ter contenda, começou a discutir. Por quê? Por causa de alguns que achavam que podia ensinar o que Deus não mandou. Olha o estrago. Vocês estão vendo? Às vezes, irmãos, isso já aconteceu no meu ministério. Às vezes o pastor vai para a igreja, ele precisa pegar uma palavra, pregar uma palavra, está com a mensagem de Deus, para edificar a igreja, para abençoar a igreja. Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que largar aquela mensagem de lado, subir no púlpito e trazer uma palavra para apaziguar um incêndio. Um incêndio causado por alguns, uma contenda causada por alguns. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos que não vem de Deus só vai gerar problema. Por isso nós temos que ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Não é o que a gente quer, não é o que a gente ensina, não é o que a gente concorda, o que a gente não concorda. Você já pensou se o evangelho fosse assim? Eu não concordo, mas eu não vejo assim, mas eu não penso assim. Irmãos, há um ditado que diz que cada cabeça é uma sentença. Nas questões espirituais não pode ser assim, irmãos. Nós temos que ter a mente de Cristo para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Quando o assunto é o reino, eu e você temos que nos aproximar o máximo possível de uma visão, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar no reino. Nós temos que pensar iguais. Vocês já viram, irmãos, que tem igrejas que não conversam com outras? Irmãos de uma denominação que não falam com irmãos de outra denominação? Irmãos, igrejas, placas que têm rixas? Deixa eu falar uma coisa para você. De verdade, o que tem de Deus nisso? O que tem de Deus nisso? A minha igreja é a única certa? A minha placa é a única certa? Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito da minha igreja, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu penso? Não, irmãos. Deus tem a sua multiforme graça. Deus, ele tem a sua multiforme graça. Nós temos que parar com essa ideia. Irmãos, uma grande contenda se levantou. Uma discussão, uma polêmica, bate-boca. Esses irmãos tocando fogo, tem que circuncidar. Aí, não tem, é pecado, não é, vai ser salvo, não vai. Vê se circuncisão vai salvar, irmão. Nós somos salvos pelo precioso sangue de Jesus. O que te salva hoje é o sangue do Cordeiro. O que te salva hoje é o sangue de Cristo. Aleluia! Aleluia! Quando a confusão estava instalada, a Bíblia diz que levantou-se Pedro. Pedro se colocou de pé para falar. Colocou de pé para falar. E quem tinha autoridade para falar sobre os gentios? Pedro. Sabe por quê? Porque foi para Pedro que Deus deu a visão do lençol, foi Pedro que Deus mandou na casa de um gentio Cornélio, foi através de Pedro que o Espírito Santo veio sobre aquela família de gentios. Então, meu irmão, Pedro tinha autoridade para falar. Sabe qual que é o problema das pessoas? É que tem muita gente que não tem autoridade, chamado nenhum, em nenhuma área, mas quer se mostrar espiritual. Pastor, o senhor está bravo? Tô. Tô não, é meu jeito de falar. Se você não me conhece, por favor, não se assuste. Pessoas não foram chamadas, não viveram nada, não conhecem nada da sua vida, do seu propósito, da sua história, e querem vir com conversa, irmãos. Irmãos, aqueles homens foram pregar que tinha que circuncidar. Irmãos, quem tinha autoridade para legislar sobre isso era Pedro. Quem foi tratado sobre aquele assunto era Pedro, a autoridade era ele. Aí a Bíblia diz que Pedro se levantou e disse: varões e irmãos, agora eu vou falar. Pedro falou: agora é comigo. Deixa eu falar. Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós,
para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Sabe o que Pedro falou? Vocês não têm experiência nessa área, não foi com vocês que Deus falou, então quem vai falar sou eu. A autoridade está sobre a minha vida para falar sobre isso. Em outras palavras, vocês se calem, parem de discutir, porque não é a opinião dos fariseus, não é a opinião dos judeus, não é a opinião do Pedro, não é a opinião de nenhum apóstolo, é o que o Espírito Santo mandou fazer. É o Espírito que dirige a igreja, é o Espírito Santo quem dirige a obra. Lembra quando o Espírito Santo apareceu para Ananias e disse para ele orar para Saulo? E Ananias foi questionar com o Espírito Santo: mas eu escuto falar que esse cara é matador, que ele não vale nada, que ele é desprezível, que ele é um perseguidor. O que Deus falou para ele? Como é que você julga impuro? Como é que você julga sem valor aquele que eu escolhi, aquele que eu santifiquei? Quem cuida da igreja é Deus, irmãos, e a opinião final tem que ser dele. E Deus, que conhece o coração, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Versículo 9, eu acho fantástico. E não fez, Pedro está dizendo, Deus não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Se você estiver aí, me ouvindo, aliás, você está, porque você está online, eu queria que você repetisse isso comigo. Deus não fez diferença alguma entre eles e nós. Sabe, irmãos, se você puder, diga isso. Deus não fez diferença entre eles e nós. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sabe quem faz acepção de pessoas? Os homens. Sabe quem julga? Os homens. Sabe quem fecha a porta do céu? Os homens. Sabe quem põe pessoas para fora da igreja? Os homens. Sabe quem faz apontamento de pecados e erro na vida dos outros? Os homens. Deus não é como nós. Deus não faz acepção. Deus não julga ninguém. Claro que se a pessoa não quiser mudar de vida, depois vai sofrer as consequências, óbvio. Mas Deus não faz acepção. Deus não está aí preocupado, irmãos. Jesus morreu para todos. A salvação, meu querido, é para todos. Basta que o homem se arrependa dos seus pecados. Basta que ele aceite Jesus, que ele confesse Jesus como seu Salvador, e ele será salvo. Mas sabe o que os homens fazem? Os homens querem impor os seus conceitos. A igreja está cheia de eus. A igreja está cheia de eus. E nós temos que tirar esses eus do nosso coração. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. A obra é dele, a glória é dele. Quando uma pessoa peca, irmãos, e volta para a igreja, ou vem para a igreja, algumas pessoas olham atravessado, apontando, julgando, cochichando. Sabe o que Deus faz? Deus recebe, porque Deus está dando àquela pessoa uma nova chance. Aquela pessoa, irmãos, ela tem uma nova oportunidade de mudar a história da vida dela. Pedro disse: olha, ninguém aqui tem autoridade para isso. Foi a mim que Deus levantou, foi a mim que Deus usou. Eu estava lá, eu vi quando o Espírito Santo... Meu irmão, só fale do que você viu. Se você quer se posicionar, se posicione sobre aquilo que Deus falou com você e não sobre aquilo que homens falam com você. Porque o que os homens falam gera confusão. O que Deus fala gera poder, gera batismo com o Espírito Santo. O que Deus fala gera salvação. Mas quando o homem entra confusão. Complicado, né? Complicado, né? Então vamos ler. Deus não fez distinção, diferença alguma entre nós e eles. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Nós vamos colocar sobre eles algo que a gente não suportou? Glória a Deus que Jesus tirou de nós o jugo. Ele disse: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Seguir a Cristo não é jugo, irmão, é liberdade.
somos livres no Senhor. Versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Sabe o que Pedro disse? A graça é para todos. Nós não podemos cumprir a lei, mas a graça nos alcançou. E é essa mesma graça que nos salva, é a graça que salva os gentios. Paulo disse, nós somos salvos pela graça, não é pela circuncisão, não é pelo sábado, não é pelas luas, não é pelas festas, nós somos salvos pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você não é salvo, meu irmão, porque você tem títulos, tem rótulos, é pastor, é diácono, é obreiro. Você não é salvo porque você faz, porque você deixou de fazer. Você é salvo porque Jesus te alcançou, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida, porque a graça do Senhor lhe foi favorável. Por isso a porta do céu se abriu para nós. Pedro disse, tanto nós como eles seremos salvos pela graça, é para todos aqueles que creem. Versículo 12. Ah, Jesus, eu vou ter que pular um montão. Então toda a multidão se calou. Quando Deus fala, a multidão se cala. Quando a palavra é de Deus, a presença emudece as pessoas. Quando a unção, o poder é manifestado, quando a glória é derramada, não há argumentos. A Bíblia diz, toda a multidão se calou, e agora escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Quem vai questionar o que o Espírito Santo faz? Eu ou você? Quem vai questionar o que o Espírito Santo faz? Eu? Vou nada. Vou nada, irmãos. Eu que não vou correr o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo faz, quem sou eu para ir contra? Se o Espírito Santo está salvando, deixa ele salvar. Se ele está agindo, deixa ele agir. Irmãos, não limite aquilo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é Deus. E eles começaram a narrar as grandes coisas que Deus havia feito por meio deles, através deles, no meio dos gentios. Versículo 13. E havendo eles se calado, a Bíblia diz que Tiago tomou a palavra para dizer. Agora Tiago, irmãos, ele vai se manifestar no meio do povo. Tiago vai se manifestar, porque quando a obra do Espírito Santo foi feita e manifestada, não tem como questionar. Quem vai questionar o que o Espírito Santo faz? Quando eles se calaram, quando Barnabé, quando Saulo terminou de falar, Paulo terminou de falar, a Bíblia diz que Tiago tomou a palavra e disse, eu quero que vocês me ouçam. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas que está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e torná-lo-ei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Sabe o que Tiago está dizendo? O que está acontecendo está escrito. Vocês estão questionando o que Deus já havia dito pelos profetas, que ele restauraria o templo, que ele restauraria o tabernáculo, que ele salvaria os gentios, que ele faria uma grande obra no meio dos gentios. Isso já foi profetizado, vocês estão questionando o que o Espírito Santo já falou. Aí no versículo 19 ele diz assim, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Tiago diz, se Deus está fazendo uma obra no meio deles, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Se Deus está agindo, vamos deixar que o Espírito Santo haja no meio deles. Mas vamos decidir uma coisa. Vamos fazer aqui uma reunião e vamos passar algumas orientações. E qual foi a orientação que o Tiago propôs? Qual a orientação que Tiago propôs?
ele diz assim: faça uma carta para eles, escreve-lhes 4 coisas, que se abstenham da contaminação dos ídolos. Tiago disse: olha, Deus não vai abençoar a vida deles se a idolatria, se eles fizerem parte com aquilo que é voltado para os ídolos. Diga a eles para se abster dos ídolos. Nada que esteja relacionado à idolatria, a ídolos, eles devem participar. Se eles querem ser o povo de Deus, se Deus está chamando eles para ser povo de Deus, então que eles aprendam o que nós aprendemos, a servir ao único e verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Que eles aprendam então a servir somente ao Senhor. Escreve isso para eles. Se são gentios e estão convertendo, que adorem ao verdadeiro Deus e larguem as suas práticas pagãs. Que abandonem os ídolos. Pare de acreditar no que eles acreditavam e se convertam de verdade ao único e verdadeiro Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Essa foi a primeira recomendação. E é claro, eles tinham que entender que agora, sendo povo de Deus, não poderiam adorar outros ídolos. Não poderiam servir outros ídolos. Ok? Segunda observação, que eles também se abstenham das prostituições. Algumas traduções vai dizer da fornicação. Lá na frente, aqui mesmo. Algumas traduções não. Aqui mesmo. Quando a gente for ler lá na frente, ele vai falar das fornicações. Se abstenha da prostituição. Já que querem seguir a Deus, já que Deus está chamando eles, então que eles aprendam a santificar as suas vidas. A saber que a prostituição contamina o corpo. E agora, como servos de Deus, eles precisam se santificar. Santificar no corpo. Porque sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Então, que eles aprendam a servir e adorar o único Deus. Se abstenham dos ídolos. Se abstenham das prostituições. Se abstenham do que é sufocado. Essa era uma prática da lei, que os animais, quando eram mortos, o sangue tinha que ser derramado. E aprendam a não comer o sangue. Essa é uma questão polêmica. Eu, particularmente, sou contra. Não vou aqui questionar, não vou aqui entrar em polêmica, mas eu entendo que, embora isso pareça, num primeiro momento aqui, que foi a opinião de Tiago, a Bíblia diz, neste mesmo capítulo, um pouquinho mais na frente, que pareceu bem a eles e ao Espírito Santo mandar essas recomendações. Então eu tenho que crer que quando eles oravam e buscavam uma direção, Deus dava essa direção. Então essas eram as recomendações para a igreja. Versículo 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Pareceu bem, escreveram essas recomendações, levantaram mais alguns irmãos e parecia que o problema estava resolvido. Por intermédio desses irmãos, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Cilícia, Síria, Saúde. Porquanto ouvimos que alguns, que saíram dentre nós, vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Olha o que a carta dizia. Tem pessoas que saíram do nosso meio, que estão pregando para vocês perturbações de palavras, porque não foram enviados por nós, e estão ensinando um monte de bobagens para vocês. Irmãos, de onde eles saíram? Do meio cristão. Sabe de onde surgem as grandes heresias? Do meio cristão. E por que elas surgem? Porque as pessoas deixam de pregar a Cristo para pregar os seus achismos.
para pregar os seus pensamentos, para pregar suas opiniões e deixar de pregar os mandamentos e aquilo que foi ensinado pelo Senhor. Saíram de nós, mas vos perturbam. Cuidado, irmãos, porque tem pessoas que têm jeito de crente, cara de crente, cheiro de crente, linguajar de crente, mas não é crente. Estão trazendo outro evangelho. Lembra quando Paulo escreveu aos Gálatas? Não quero entrar aqui falando sobre a forma deturpada que os Gálatas estavam deixando os ensinamentos e a verdade do evangelho, não vou falar disso aqui, mas lembra-se quando Paulo escreve a eles, assustado de ver como tão depressa eles estavam deixando o evangelho para ir atrás de fábulas. Ele diz, olha, ainda que nós, ou mesmo que um anjo do céu, vos trouxeram um evangelho além desse, é maldito, é anátema. Irmãos, não é porque a pessoa sai do meio da igreja que ela está ensinando tudo que é bíblico. Você tem que tomar cuidado. Você tem que ter um discernimento, você tem que ter um conhecimento bíblico, você tem que gostar de escola bíblica, você tem que gostar de doutrina, tem que gostar de ler palavra, tem que gostar de ler bons livros, com cuidado, claro, mas você tem que se aprofundar no conhecimento para você não ser enganado. Cuidado com os enganadores. Saíram de nós, mas vos perturbam com palavras, transtornam as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Estão pregando sem autorização, sem unção, sem chamado, por conta própria. Sabe aquele negócio, vou abrir uma igreja? Sabe aquele negócio? Ah, eu conheço, eu vou pregar. Sai falando um monte de bobagem. Pessoas sem um mínimo conhecimento, sem um mínimo de chamado, apenas se acham no direito de sair pregando e falando o que quer. Pois a Bíblia diz que eles falaram, olha, cuidado com eles, porque eles não têm mandamento nosso. Eles estão pregando para vocês uma coisa que Deus já tratou com a gente de uma forma diferente. Os que saem do meio e não são chamados se acham deuses. Se acham que estão acima de qualquer chamado. Isso é perigoso. Muito perigoso. Pareceu-nos bem, a carta continuava. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente. Lembra que estava dando polêmica? Agora já estava dando uma concordância. Pareceu-nos bem concordantemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Agora nós vamos mandar para vocês homens que foram ungidos e separados por nós, que vão ensinar para vocês o que nós estamos recebendo do Espírito Santo. Na verdade, agora olha o versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiro ao Espírito, depois a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas ao ídolos, do sangue, da carne de animal sufocado, da fornicação, que é a prostituição, o adultério, o sexo desregrado, fora do casamento. A Bíblia diz que isso tem que ser evitado, porque isso vai destituir. Das quais coisas fazeis bem se vos guardardes bem-vos-á. Ou seja, agora eles estão mandando para eles uma carta, dizendo, a gente não vai ficar pondo encargo nenhum. Se o Espírito Santo escolheu vocês e selou vocês, não tem lei, não tem nada. Vocês são livres para servir e adorar o Senhor. Amém, irmão? Somos livres no Senhor. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão e entregaram a carta. Quando eles chegaram lá e entregaram a carta, olha o que aconteceu, versículo 31. Quando a leram, alegraram-se pela exortação. Alegraram pela exortação.
Irmãos, quem é de Deus, até quando é exortado, se alegra. Quando Deus está no negócio, a exortação não gera dor, não gera divisão. Quando Deus está no negócio, irmãos, toda exortação não gera divisão, toda exortação gera maturidade, gera crescimento, gera fortalecimento. Nós temos que ser maduros, até para suportar exortações. Quando a carta chegou falando para eles, olha, cuidado com o animal sufocado, cuidado com vocês que ficarem comendo sangue, porque o sangue é vida. Olha, lá na lei Deus proibiu, olha, cuidado com adultério, prostituição, fornicação, cuidado com essas coisas, cuidado com os ídolos. Sabe o que eles fizeram? Eles se alegraram. Poxa, que bom que Deus está falando com a gente. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Vamos para o último ponto polêmico desse capítulo. Aperta o cinto aí. Aperta o cinto aí. Paulo e Barnabé andavam juntos. Paulo e Barnabé estavam caminhando juntos e fazendo a obra juntos, vivendo experiências juntos, pregando juntos, sendo apedrejados, sofrendo. Estavam juntos, porque deve é. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo assim para Barnabé: Barnabé, vamos voltar e vamos visitar nossos irmãos em todas as cidades que nós já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver como é que eles estão? Vamos fazer uma viagem de volta, vamos fazer uma viagem missionária de novo, vamos fazer uma segunda viagem missionária, vamos visitar as igrejas, vamos visitar os irmãos, vamos ver como eles estão espiritualmente, porque era importante esse acompanhamento. Versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Quem era esse João? Quem era o João? Esse João Marcos. Esse João era primo de Barnabé. Era o mesmo que tinha abandonado a Paulo lá atrás. Você se lembra quando eu falei para vocês que eu ia falar disso depois? Quando Paulo sai para a viagem, que o pau começa a quebrar, esse João dá no pé. Ele volta. Ele não enfrenta os problemas, as lutas e adversidades. Agora o que Barnabé faz? Barnabé chega para Paulo e Barnabé fala assim com Paulo: ô Paulo, a gente podia chamar lá o Marcos, né? O João lá, o Marcos, para ir com a gente. Vamos chamar ele de novo para ir com a gente? Olha a opinião de Paulo. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tivesse apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Sabe o que Paulo falou? Eu não vou chamar um cara para ir para frente da batalha comigo que já me abandonou. Na hora do pega para capar, é mimimi, é mimimi, é mimimi, é mimimi, eu vou voltar, eu não vou, eu não quero, eu vou voltar. Paulo falou: eu não vou chamar esse cara. Eu não vou trazer de volta um cara que já me abandonou na hora que eu precisei dele na obra. Na hora que eu estava lá, botando a cara para bater, na hora que eu estava lá apanhando, que eu contava com o cara virou as costas e foi embora. Eu não vou chamar esse cara. Só que Barnabé não gostou. Sabe, irmão, uma coisa que eu olho para esses homens e cada dia que eu vejo isso, eu fico fascinado, é que eles eram tão humanos quanto eu e você. Homens cheios do poder de Deus, homens cheios do Espírito Santo, mas tão humanos quanto eu e você. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Paulo ficou chateado. Paulo não gostou dessa ideia de chamar Barnabé. Barnabé insistiu. Barnabé quis fazer pressão. Não, eu vou chamar, ele é meu sobrinho, ele é meu primo, perdão, ele vai com a gente. Sabe o que aconteceu no versículo 39? Paulo e Barnabé discutiram. Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada discussão. A discussão foi tão feia
por causa de Marcos, de João, que a Bíblia diz que eles se separaram. A Bíblia diz que eles decidiram seguir caminhos diferentes. Sabe, irmãos, que às vezes o que nos separa são aqueles que, na verdade, não estão nem qualificados para caminhar com a gente. Às vezes o que nos separa são exatamente aqueles que não deveriam nem ser motivo para isso. Era para Paulo falar com Barnabé: Barnabé, não quero levar, deixa o cara lá. Era para Barnabé falar: não, beleza, Paulo, só dei uma sugestão, vamos seguir adiante. Mas não. O Barnabé foi comprar a briga do sobrinho. E ao comprar a briga desse sobrinho, ele acabou entrando numa rota de choque com Paulo. Sabe, irmãos, o que mais me entristece é que eu vejo que às vezes as nossas discussões são por causa dos outros. Às vezes eu vejo casais que não discutem por causa deles, discutem por causa dos outros. Às vezes problemas na igreja surgem não é por causa de duas pessoas, mas é uma terceira vida que está gerando o problema naquilo ali. Isso aqui nos traz um ensinamento muito, muito precioso, irmãos. Isso aqui nos traz um ensinamento muito precioso. Cuidado para fatores externos, pessoais, familiares, não trazerem transtornos e prejuízos na obra missionária, na obra de Deus. Houve uma discussão. A Bíblia diz: e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Sabe o que Barnabé fez? Chamou Marcos e foi com ele para Chipre. Sabe o que Paulo fez? Escolheu a Silas e seguiu para a Síria, continuando a sua obra missionária. Continuando a obra missionária. O ministério deles acabou? Não. O ministério dele terminou? Também não. Paulo e Barnabé continuaram homens de Deus? Continuaram. Paulo e Barnabé seguiram fazendo a obra de Deus? Seguiram. Mas houve uma contenda. Houve uma contenda. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque isso sempre traz prejuízo. Isso sempre traz divisões. Isso sempre deixa marcas, manchas. A Bíblia faz questão de narrar que houve um problema, para mostrar que também a igreja primitiva tinha problema. Que também na igreja passada, cheia do Espírito Santo, também tinha problema. Agora, o que eu acho precioso, para encerrar, porque minha hora acabou, e é muito rápido, né, irmãos? Sabe o que eu acho precioso? É que esta contenda não fez nenhum dos dois cair da fé. Esta contenda não fez eles se odiarem, serem impedidos de fazer a obra, de pararem de sentir a presença do Espírito Santo. Não, só chegaram à conclusão que não havia concordância entre eles sobre aquele assunto. Vamos seguir. A Bíblia diz que não dá para seguir dois se entre eles não houver acordo. Irmãos, quando não há acordo, não adianta. Isso, Rafael, isso é maturidade. Isso é maturidade. Eu vou seguir, vou continuar, sem ressentimentos, Barnabé. Leva o teu sobrinho, vai lá, Deus abençoa. E eu vou seguir aqui, vou continuar minha caminhada, vou continuar seguindo a minha jornada. Outras contendas vieram, outros problemas vão surgir aqui em Atos. Aguenta aí que você vai ver outros problemas aqui. Mas o importante, irmãos, é que o que nos une é maior do que o que nos separa. Nós podemos discordar em alguns pontos, mas o que nos une nos motiva a seguir como irmãos, fazendo a obra do Senhor, levando a palavra de Deus, ganhando almas, porque para isso o Senhor nos chamou. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe a sua célula. De repente você vai chegar alguém lá na célula que pensa diferente de você. Isso não quer dizer que você não é de Deus. Isso não quer dizer que você não é usado por Deus. São opiniões. Mas eles seguiram. Cada um continuou o seu ministério. E o ministério de Paulo avançou, cresceu, explodiu. Foi um ministério frutífero, poderosamente abençoado. Amém? Não pegue questões pessoais
Tem gente que, não vou na igreja não, porque eu tive um problema com o irmão. Ô irmão, você teve um problema com o irmão, vai lá, irmão, olha, isso não vai nos impedir de adorar o Senhor. Você é servo, eu também sou servo, então olha, a gente serve ao mesmo Deus, a gente tem a mesma ideia que é ir para a glória, morar no céu. Então, irmão, se a gente pensa diferente aqui, nós pensamos iguais aqui. Então vamos continuar fazendo a obra de Deus, porque é isso que nos abençoa, é isso que nos leva para o céu. Amém, irmãos? Que a gente olhe para o exemplo desses homens. Tiveram contendas, tiveram que fazer reuniões, tiveram que dar bronca, tiveram que decidir, mas em nenhum momento a obra de Deus parou. Em nenhum momento a obra de Deus parou, mas ela avançou, cresceu e chegou até nós. Que Deus nos abençoe. Deixa eu orar por você. Pai querido, no nome de Jesus, toma, Senhor, esta palavra nas tuas mãos. Nós temos aqui, Deus, um exemplo que devemos tomar sim, Pai, como grande lição para a nossa vida. Que a igreja primitiva não era só bênção, não. Tinha problemas, e esses problemas eram causados por alguns que se intitulavam, que se auto-elegiam, que achavam que tinham o direito de sair pregando, ensinando e fazendo o que quer. Senhor, são esses que criam problemas. Pessoas, Senhor, que querem ser aquilo que não foram chamadas para ser, que querem fazer aquilo que não foram chamadas para fazer. Querem ter, Pai, o reconhecimento dos homens, ao invés de buscar a dependência e o reconhecimento do Senhor. Senhor, nos livre deste pequeno fermento que leveda a massa. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com esses que estão no nosso meio, mas por não serem chamados e não terem mandamento do Senhor, acabam criando contendas e confusões, tentando trazer para a igreja aquilo que o Senhor não ensinou, trazer julgos, fardos, doutrinas humanas, práticas humanas, que tentam escravizar os homens. Deus, o Senhor nos libertou em Cristo. Nós somos livres, livres. O apóstolo Paulo vai dizer isso de uma forma preciosa aos Gálatas, que Cristo nos libertou da lei. Somos livres para te servir e para te adorar. Que o Senhor abençoe o meu irmão e a minha irmã, e que na nossa jornada de fé, nós tenhamos maturidade para lidar com as desavenças, com o contraditório, que nós tenhamos maturidade para saber lidar com aquilo que é diferente, mas buscando em Deus uma solução que nos faça continuar sem dar prejuízo e sem parar a obra do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Instagram, 10 segundos para encerrar. Deus abençoe vocês. Paz seja convosco e uma noite de bênção em nome de Jesus.